E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou feliz demais de estar aqui mais uma vez com vocês. Todo mundo aqui sorrindo, eu tô vendo, todo mundo está feliz, né? Graças a Deus. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Davi Amaral, tenho 17 anos. Oi? 17 anos. E eu gostaria de começar, primeiramente aqui, agradecendo ao meu Deus, glória ao Senhor Jesus. E também agradecer pela oportunidade do Gu e da Lara, né? Por poder estar falando aqui mais uma vez com vocês. Vou pedir para a nossa querida produção colocar em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. O povo gosta de Apocalipse. Glória a Deus. Mas antes de ler esse texto, eu quero fazer uma pergunta para você mesmo. A pergunta que eu tenho para você: você sabe qual é a importância da sua natureza em Deus? Nós vamos saber isso após ler o texto. Cadê o texto? Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Qualquer coisa eu abro na minha Bíblia. Opa. Amém. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez, irmãos. Esse texto é bem curtinho. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Glória a Deus. Irmãos, uma das primeiras coisas que eu quero pegar desse texto com você, um dos pilares desse texto que ele nos ensina sobre a vontade de Deus. O que esse texto ele quer nos ensinar? Que todas as coisas, toda a criação, toda a existência, todas as leis que Deus usou para fazer a natureza, Ele colocou debaixo da sua vontade. Irmãos, e se falamos da vontade de Deus, nós precisamos entender as características dela. E Paulo nos ensina isso. Em Romanos 12, 2, ele nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então pensa comigo. Se Deus ele criou tudo, toda a existência debaixo da vontade dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como é que a existência pode ser diferente disso? Como é que as coisas que ele criou não são boas, perfeitas e agradáveis? Então tudo que ele criou foi perfeito. Você crê nisso? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Mas irmãos, você já conhece muito bem a história como eu. O homem veio um grande problema, que é o homem, que ele trouxe o pecado. O homem pecou, ele errou, ele caiu e ele quebrou a vontade de Deus. E por incrível que pareça, você pode pensar que talvez às vezes isso não mude tudo, só que a Bíblia vai dizer que Deus ele criou tudo debaixo da vontade dele. O que o homem fez? Desobedeceu. Ou seja, a briga que o homem comprou não foi só contra Deus, que essa daí já era pior. A briga que ele comprou não foi só espiritual. A briga que ele comprou também foi contra a terra e toda a criação que Deus fez. É por isso que hoje você vê que o homem não consegue ser feliz, porque a terra que Deus criou para ele ter proveito, a terra que Deus criou para ele poder gozar, ele escolheu agora, ele tem que viver do suor. Essa terra ele tem que todos os dias trabalhar e sentir dores dela. Você está aí, santos? Vocês estão com uma cara de sério aqui? Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, louva Jesus. Muito obrigado, viu, meus irmãos. Mas é isso que vocês precisam entender, que essa mesma terra que ele agora brigou, o homem, ele conseguiu duas brigas. Qual a primeira? Espiritual, contra Deus. Irmão, eu não preciso nem falar que se você quer brigar com Deus, você vai perder de todas as formas. Eu vou dizer para você, só tem duas formas de você lutar contra Deus. Porque você vai perder mesmo. Então, ou é melhor você se render, você fala, ô Jesus, cansei, Jesus, desisto de mim mesmo, me arrependo, Jesus. Ou você continua sendo rebelde e você vai ser amassado. Não tem outra. Não tem outra forma. E a segunda briga que ele comprou foi contra a terra. Diga, essa briga também o homem perdeu. Por quê? Por que ele perdeu? Porque ele vai voltar ao pó. Não adianta, você pode construir, você pode viver uma vida inteira, onde você pode amontoar palácio, você pode amontoar casa, você pode viver a vida que você queria, ter uma família, construir, ter um grande nome, ser uma pessoa célebre. E mesmo assim, no fim de tudo, você vai passar. E ninguém vai lembrar de você. Oh, meu Deus. Então, o estado do homem pecador é tão miserável, mas tão miserável, que ele é como se estivesse numa briga em que ele é uma formiga contra um elefante, irmão.
Porque, você olha, a formiga pode sambar no elefante, ela pode tentar dar a volta na pata do elefante, é só o bicho levantar, acabou, morreu. Então o homem, ele pegou uma briga que ele não podia vencer. Mas existe um homem, que esse cara, ele pegou essa luta por você, e ele morreu por você. Eu quero dizer que ele te fez você vencer. Se você quer nesse Senhor Jesus, dá um glória a Deus, dá um brado, irmão. Glória a Deus! Aleluia! Espírito Santo. Amém, irmãos. O Senhor, então, em Adão, no pecado, eu queria dizer para você, no pecado você perdeu tudo. No pecado não tem vitória, você só tem uma causa perdida. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Oh, amém, irmãos. Irmãos, e agora eu quero continuar falando, porque a gente perguntou, lembra que era a nossa pergunta? Qual a importância da nossa natureza? Eu quero que você repita para o irmão do seu lado. Cumprimenta ele também, né? Diz que você ama ele, ama a vida dele. Aí, isso. Irmão, eu quero que você afirme, fala com força, fala que nem profeta, varão. Você tem que ser forte aqui, irmão. Afirma para ele, a sua natureza, ela tem poder para influenciar a sua reação perante a ação de Deus. Mas Davi, como assim, Davi? Vou explicar para vocês, calma. Eita Deus. Vou falar. Peraí, eu vou explicar. Deus, ele usa as mesmas coisas. Como assim? Ele vai usar o mesmo ambiente para poder fazer duas coisas distintas. Vou te dar um exemplo para você. Imagina que você tem 2 peixes. Um peixe é de água doce. Na minha terra, que eu era de Manaus. Então, olha, tem alguém aqui de Manaus? Glória a Deus pela sua vida. Então, na minha terra, o peixe doce que a gente gostava era o tambaqui. Delícia, não é mesmo? Então imagina, você tem um tambaqui, peixe de água doce, mais um peixe de água marinha. Alguém me dá um nome aí? Alguém pode me dizer um peixe de água marinha? Salmão? O irmão aqui é rico, né? O irmão aqui, Deus abençoe, irmão, a vida. Glória a Deus, obrigado. Então tá, você tem um tambaqui, você tem um salmão. Irmão, imagine comigo, pense comigo. Você não precisa saber muito de biologia, né? Mas se eu botar os 2 peixes no meio do mar, quem é que vai sobreviver e quem vai morrer? Pera, então vamos lá. Quem vai sobreviver? O salmão. E o tambaqui vai morrer. Você percebe que eu coloquei os 2 peixes no mesmo lugar? Ambos foram no mesmo ambiente. Eu não tirei ninguém, eu não botei nada assim de diferente. Eu botei na mesma água e um morreu e o outro viveu. Ou seja, o que influenciou foi a natureza deles. Quem tinha natureza marítima sobreviveu no mar. E quem não tinha, morreu. Agora você pode estar dizendo para mim, ô Davi, mas você está falando essas coisas, tal, cadê a Bíblia, rapaz? Eu vou mostrar para você no texto, vamos embora. Coloca lá, Gênesis capítulo 2, versículo 7, vamos irmãos. Glória a Deus. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus soprou. Agora coloca aí no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Agora olha interessante. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Em outras versões está falando que ele soprou. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha que interessante. Em Gênesis, a Bíblia está falando de Adão. E Adão é um homem que ele recebeu vida através do sopro de Deus. E aqui em 2 Tessalonicenses nós estamos falando do anticristo. O anticristo aqui está falando que Cristo vai soprar e ele vai morrer. Mas Davi, agora tu vê com uma coisa interessante, né? O sopro de Deus para um deu vida e para o outro matou. Por quê? Vou te dar a resposta. Você quer saber a resposta ou não, crente? Porque um foi feito para ser imagem de Deus e por isso que para ele é vida. E o outro foi imagem do diabo. Não podia ter outra coisa a não ser morte. Ou seja, Deus, ele usa a tua natureza. Porque não adianta nada, você pode estar aqui num ambiente de luz e você ter trevas dentro de você. Não adianta nada você estar aqui num ambiente de paz e você só tem espírito de briga, de contendas. Então ele primeiro precisa mudar você, depois ele muda o ambiente. Irmão, na ordem de Deus é assim, irmão. Você lembra de Abraão? A Bíblia fala que quando Abraão chegou no deserto, o deserto floresceu, porque a unção que estava dentro dele passou para o ambiente. Quem é filho de Deus aqui não vai ser influenciado pelo mundo. É você quem vai influenciar. Glória a Deus! Aleluia! Eu vou para o segundo exemplo bíblico agora. Porque senão você vai estar dizendo que eu estou dando um palpite, você não vai falar que isso aqui é... Eu vou falar por causa de você.
Irmão, você quem que lembra da história de Moisés e Israel quando estava no Mar Vermelho? Você imagina Moisés levando um povo que, segundo alguns dizem, tinha mais de 2 milhões de pessoas. Aí imagina aquele cara tentando fugir dos faraó, tentando fugir da maior força militar com o povo dele. Ele olha e se depara com o Mar Vermelho. Meu Deus. E com aquele mar, irmão, só para você ter noção, o povo desesperou. E o faraó, na hora, ele deve ter ficado feliz. Falou, vitória, ganha aí. Esse mar aqui é o símbolo da nossa vitória. Acabou para o povo, acabou para eles, vai morrer. Só que Deus, ele tem poder, eu vou repetir. Deus, ele tem poder de inverter a situação que para você podia ser morte em vida. Deus, ele tem poder em transformar derrotas em vitórias. O cenário para eles, que era impossível, Deus usou aquele mar para salvar os hebreus e matou os egípcios e faraó. Ou seja, Deus usou as mesmas coisas. Irmãos, você tem que tirar a sua cabeça. Tem um desenho, agora não me lembro. Sabe aquele desenho daquele cara que ele fica fazendo vários planos e nunca dá certo? Alguém que me lembra, por favor? Como é que é? Cebolinha. Não, era aquele que eu assistia. Era um que tinha um chapéuzinho vermelho lá. Aquele cara que tinha um chapéu vermelho. Não lembro. É um que tinha um cachorro que ficava rindo. Alguém lembra, não? Meu Deus. Eu vou deixar. Mas, irmãos, tem que entender que Deus não tem esse espírito, tá, irmão? Deus, ele é tão inteligente que ele consegue usar a mesma coisa para poder fazer o que ele quer. Ele usa o mesmo ambiente para influenciar tanto quem é bom quanto quem é mal. Eu vou te dar um exemplo na sua vida. Você quer saber se você está com Deus ou se você está com o diabo? Você quer saber se você... Você quer saber mesmo? No momento da reclamação, meu Deus, no momento da tribulação, você está sofrendo. Aí qual que é a tua primeira situação? Você vai reclamar? Você vai falar mal? Ou você vai dizer, Jesus, eu entendo, Senhor, eu espero em você. Porque quem entende mesmo, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, irmãos. Ei, e não precisa ser também só um momento de tribulação. Tem um momento de exaltação, porque tem umas pessoas que quando Deus exalta elas, meu Deus, parece que virou a quarta pessoa da Trindade. Porque Jesus, irmão, veio como... Jesus é Deus, ele era Deus, ele ainda é, né, agora Deus. Veio como servo e nem isso ele não considerou ser como Deus. Aí o varão, que do nada, só porque Deus deu uma oportunidade, o cara tá achando que é o bambambam. Jesus queima. Aqui não tem, eu sei que não tem nenhum desses jovens, aqui não. Jesus. Eu gostaria de nosso terceiro exemplo bíblico, que é a mensagem da cruz, o Evangelho. A Bíblia vai dizer que o Evangelho, ele é loucura para os que estão perecendo, mas agora, para aqueles que creem, ele é o poder de Deus. Então, irmão, você pode perguntar para alguém assim, o que é o Evangelho? O cara vai dizer, depende, né? Por quê? Porque para quem é boboca, o Evangelho é nada. Agora, para quem crê, para quem tem fé, para os que olham e seguem, eles sabem que é o poder de Deus para transformar a sua vida. Glória a Deus! Irmão, já vou finalizar a mensagem com o último exemplo. E esse exemplo você vai gostar. Diga, Cristo Jesus. A Bíblia fala que Cristo Jesus é a pedra da nossa fé. Ele é a base angular. Ou seja, todos aqueles que crerem nele, ele se torna base e fundamento. Só que a Bíblia também fala que ele é pedra de tropeço para aqueles que não creem nele. Eu vou dizer para você, o Jesus que te salva hoje, também ele vai julgar no futuro, irmão. O Jesus que é o teu rei hoje, ele também vai salvar as nações. Esse Jesus que é pé de tropeço, ele também é a pedra angular. Glória a Deus, Recap! Se você está feliz, bate palma para Jesus. Glória a Deus, obrigado.